com o sol nessa condição. Prazer e privilégio imenso estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem nos permitido conhecer da palavra dele. A escolha do nosso tema foi bem complicada. Dar uma única aula de teologia é sempre difícil, porque você tem que ter início, meio e fim. Aí a gente fica pensando, né? Vou entrar na área de prolegômenos ou teontologia. Só que vocês estão vendo essa matéria. E uma vez que vocês estão nessa matéria, eu não posso correr o risco de atrapalhar o curso que o pastor Léo tem visto com vocês. Então, risca teontologia. Quando você pensa em pneumatologia e cristologia, são duas pessoas da Trindade. E aí você, em uma única aula, se arriscar a falar de qualquer coisa sem poder ter a oportunidade de estender ou continuar o conteúdo, é um risco muito grande. Quando você pensa em outros assuntos da área da teologia sistemática, talvez pudéssemos falar então de antropologia. Só que antropologia é tudo muito amarrado, porque o estudo do homem, é difícil você ver alguma coisa avulsa, né? Você acaba tendo que fazer toda uma linha, uma sequência de estudos para que a gente consiga entender o ser humano, tão complexo ele é. E eclesiologia não dá, né? Porque aí a gente vai meter o bedelho. Quem tem que dar eclesiologia na igreja é sempre o pastor da igreja, porque aí ele sabe quais são os rumos que ele vai direcionar, onde tem que apertar mais, onde tem que soltar mais. Então resta a escatologia. E aí, escatologia é difícil, claro que é um assunto difícil, mas é um assunto em que você consegue encontrar alguns temas com início, meio e fim, tendo em vista que algumas coisas estão no campo da especulação. E aí, no momento da especulação, é só a gente não ficar divagando, já corta o assunto e consegue fazer uma exposição bíblica fiel, ao mesmo tempo que tenha uma estrutura lógica respeitando aí o tempo que nós temos. E aí eu fiquei pensando, qual o assunto então da escatologia? Se eu fosse falar sobre os sinais do fim, eu esbarraria em milênio. Se eu for esbarrar em milênio, aí você tem vários pensamentos do pré, do pós, do dispensacionalismo, iria complicar, 1h30 não ia dar certo. Se eu fosse falar sobre Novo Céus e Nova Terra, aí o problema é comigo, porque é uma matéria que eu gosto muito. E com certeza eu iria estourar o tempo. Aí eu pensei, então eu vou falar do anticristo. E até estava brincando, falando com o Natan, é o seguinte, né? É melhor falar do anticristo, porque se ficar alguma coisa pendente, era sobre ele mesmo. Então, não tem tanto problema, não é? O ruim é você deixar alguma coisa pendente ao falar sobre Cristo ou sobre o Espírito. Agora, sobre o anticristo, ficou faltando, tá bom, ele não é tão importante assim, alguma coisa pode ficar aí sem tanta clareza no meio do caminho. Por isso, então, fizemos esta opção. O que me fez também escolher esse assunto foram as muitas discussões nas últimas semanas em relação ao anticristo, principalmente com a questão da sucessão papal. Então, vem muitos boatos, né? São sinais do fim, o que está acontecendo, o Papa é o anticristo, morreu o anticristo ou está surgindo um novo? Inclusive, falando disso, ontem, o pastor Augusto Nicodemo soltou um dos seus posts lá no seu canal, no Instagram, no seu canal que fala no Instagram? Não, né? Na sua página, né? Página lá no Instagram. Ele lançou falando sobre o anticristo, né? Então, é um assunto que desperta bastante curiosidade e nesses dias de sucessão na Igreja Católica Apostólica Romana, mais uma vez o assunto vem aí em voga. E aí, eu optei e escolhi falar sobre o anticristo. Espero que seja um tempo proveitoso com vocês. Fiquem à vontade para interromper, erguer as mãos, perguntar alguma coisa no meio do caminho. Na medida do possível a gente responde. Se for muito fora, porque como eu disse, escatologia sempre uma coisa puxa a outra e o nosso coração sempre tem bastante curiosidade, né? Quando a gente pensa nesses assuntos. Se for muito fora, aí eu vou ter que falar para você, olha, não dá para responder agora, senão a gente não conclui o nosso curso. Mas dentro daquilo que for possível, a gente responde, nem que seja uma resposta rápida apenas para que você não saia daqui tão frustrado com a minha pessoa e chateado comigo. Mas vamos lá. Sobre o anticristo, eu quero antes apresentar algumas referências bibliográficas. Eu não costumo fazer isso, mas o pastor Léo ele me constrange a fazê-lo, né? Porque
ele faz várias citações. Eu não vou fazer nenhuma durante a minha exposição, porque se eu for juntar as citações, aí a gente não sai daqui hoje. Mas aqui estão todos os materiais que eu usei no decorrer dos slides e para fazer a nossa aula. A Bíblia e o Futuro é um livro do Anthony Huckman, um excelente livro que fala sobre escatologia. Mais que Vencedores, do William Hendrickson, também um excelente livro de escatologia. O reverendo Leandro Lima, ele lançou há uns 2 meses o livro de Apocalipse, o comentário de Apocalipse. Embora ele tenha lançado há 2 meses, ele foi meu professor de escatologia tanto no seminário quanto no mestrado. Então eu tive acesso a este livro há uns 3 anos atrás, quando estava ainda em produção. E foi um material muito enriquecedor, tanto falando sobre Apocalipse, como também de escatologia, e no livro dele sobre Apocalipse e também na teologia sistemática que ele escreveu, Razão da Esperança, nos dá boas informações sobre essa figura do anticristo e boas explicações sobre. A teologia sistemática do Berkhof, essa é bem conhecida, quase que uma mãe das demais teologias, e a dogmática reformada do Bavinck, o volume 4, o volume final, que, quando eu digo volume 4, na nossa tradução em português, né? Então, essas são algumas referências. Se você quiser saber mais, conhecer mais, ou simplesmente foi tudo muito rápido, você quer estudar com calma, qualquer um desses que você pegar, abrir no tema, no assunto e ler, certamente você vai estar muito bem servido sobre o tema. Vamos lá, 3 razões para nós estudarmos aí sobre o anticristo. Primeiro, luz na escuridão. Infelizmente, a grande referência que nós temos sobre o anticristo, quando eu falo referência epistemológica, de conhecimento, passa por aquilo que Hollywood nos entrega. Então, quando você pergunta para alguém o que você entende ou conhece sobre o anticristo, não é geralmente uma referência bíblica. É aquilo que viu em Constantine, ou aquilo que viu em Deixados para Trás, ou em qualquer outro filme trash aí, de terror ou alguma coisa do gênero, e infelizmente é o que fica no pensamento popular, né? Então sempre de repente alguém, numa figura com terno preto, camisa preta e gravata preta, ocupando algum lugar, um cidadão muito bonito, bem articulado, ele é o anticristo e tal, e quando surgem pessoas desse perfil, a gente fala, olha, é fulano, é o Trump, é o Beltrano, ciclano, e a gente sempre vai por aquilo que, por vezes, Hollywood e a mídia em geral apresenta para nós, e a referência bíblica fica bem distante. Então, eu entendo que é necessário nós estudarmos a palavra de Deus também naquilo que ela fala sobre o anticristo. Não apenas o sola escritura, como tota escritura, né? Então, toda a escritura. E o anticristo é um assunto que a Bíblia trata, está lá, e nós precisamos também estudá-lo e ter um entendimento bíblico. Porque se a gente fica apenas com aquilo que a cinematografia nos apresenta, nós estamos bem prejudicados. Segunda razão, despertar vigilância. Nós não seremos enganados pelo anticristo, daqui a pouco falaremos sobre isso. Contudo, é importante estarmos vigilantes, até para ajudar aqueles que precisam, né? Diante de tanta desinformação, nós precisamos entender, conhecer e, diante disso, também ter vigilância, porque, como nós veremos, a figura do anticristo, bem como o sistema em torno, impacta diretamente na nossa missão. Não impacta na nossa salvação, mas na missão que temos a cumprir como igreja, impacta, e é importante então, como igreja, vigilantes na batalha, no bom combate da fé, como disse o apóstolo Paulo, é importante nós estarmos aí vigilantes e o estudo se faz necessário por isso. E por fim, despertar esperança. Quando você coloca a figura aqui do nosso primeiro slide, da capa, né? Fica feio, não tem nada a ver com esperança, né? Esperança é uma coisa mais bonita, mais alegre, cores mais vivas, mas sim, se nós pensarmos no anticristo, o apóstolo Paulo fala lá na segunda carta aos Tessalonicenses, e nós veremos esse texto de forma mais detida, que Cristo não voltará antes que manifeste a presença do iníquo, do anticristo. Ou seja, quando ele surgir, logo Cristo está voltando. Então, o nosso coração deve se encher de esperança. O mundo não vai entender o que está acontecendo, mas nós entenderemos. Cristo está às portas. Louvado seja Deus, chegou a hora. Então, deve produzir esperança em nosso coração. Diante disso, vamos lá, o que nós veremos hoje? Falaremos sobre os inimigos de Deus agindo antes da encarnação do Verbo, depois sobre a vitória de Cristo, a atuação dos inimigos hoje, a manifestação do anticristo escatológico, e aí eu vou fazer logo no próximo slide uma distinção sobre isso, a marca da besta,
o 666, veremos sobre isso também, e por fim, a derrota do anticristo. Então, eu espero até a 00:15, né, que é o horário que me foi dado, a gente conseguir completar toda essa jornada. Mas vamos, sem perder tempo. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 18, nos diz: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Ele vai vir, ele já está em atuação, ele já veio. Como que nós podemos entender isso? O apóstolo João nos diz, então, que lá no tempo dele, nós estamos falando aqui final do século I, aproximadamente ano 90, João está nos dizendo que já há muitos anticristos. Então, alguma coisa que nós precisamos deixar claro é a ideia da tipificação do mal, do inimigo, na figura daquilo que é o anticristo, ou o espírito do anticristo atuando em diversos momentos da história. E aí a ideia do da oposição a Deus, ao culto, ao Senhor, ao próprio Cristo, a imitação de Deus e do seu Filho. Então este espírito e esta manifestação se faz presente desde a encarnação do Verbo. Contudo, há uma figura que virá adiante. Quando nós pensamos nessa distinção, então a gente pode falar do espírito do anticristo, que atua desde os dias de João, que atua em nossos dias hoje, e há o anticristo escatológico, que é a figura, no sentido literal, o abominável da desolação, que aparecerá, se manifestará antes do fim. Então sempre pense fazendo essa divisão. Por isso, nós veremos os inimigos de Deus agindo desde a encarnação do Verbo. Não é considerar que o anticristo ou a disposição semelhante a dele vai surgir apenas lá adiante. De certa forma, isso justifica o fato de que em muitos momentos da história, crentes piedosos apontaram possíveis anticristos. Tirando toda a especulação, toda a brincadeira que por vezes há em torno de pessoas e tudo mais, você tem pessoas sérias que vão fazer afirmações, como por exemplo a nossa própria confissão, ela afirma, né, a figura do Papa como sendo um anticristo. Né? E aí você fala, poxa, mas então a confissão errou? Ou irmãos do passado que apontaram fulano ou beltrano como agindo na posição do anticristo, eles erraram, eles falharam, eles especularam de forma equivocada? E a questão é, não. A história vem apresentando tipos de anticristo, tal qual, desde o Antigo Testamento, o Senhor também nos apresentou tipos de Cristo, mas sempre na expectativa de um que viria. Né? Então, quando nós pensamos na tipificação de Cristo, quando você imagina Cristo como o Cordeiro, quem foi o Cordeiro tipificado no Antigo Testamento? Isaac. Perfeito. Quando nós pensamos na figura de um grande profeta, quem foi o profeta tipificado no Antigo Testamento que diz, virá um maior do que eu? Moisés fala, né? Virá um, lá em Deuteronômio 34, né, que vai ser maior do que Moisés. Quem foi o rei tipificado no Antigo Testamento que apontava para o rei Cristo Jesus que viria? Davi. Então, esses tipos de Cristo, nenhum deles era Cristo. Moisés não era, Isaac não era, Davi não era, mas eles tipificavam, apontavam, virá um nesta condição, com reinado excelente, com atuação profética excelente, com sacerdócio excelente. Da mesma forma, há tipos de anticristo em todos os momentos da história. Por isso que não é errado você e eu olharmos para algumas pessoas em alguns momentos e falarmos, olha, pode ser este. Até porque esse tipo de sentimento, de constante expectativa da chegada do rei, ele deve existir nos nossos corações. O tempo todo, na história, estes sinais que apontam para a volta de Cristo estão presentes. Então, todo crente vai encontrar no seu tempo esses personagens e esses sinais ao ponto de pensarem, Jesus está voltando. Não foi assim que o próprio apóstolo Paulo expressa lá em 1 aos Tessalonicenses capítulo 4? Quando você lê Paulo falando sobre o dia do arrebatamento, ele fala assim, nós, os que ficarmos, ele fala, nós, os que aqui estivermos, seremos arrebatados. Na cabeça de Paulo, ele não passaria pela morte, Cristo voltaria antes. Aí você fala, Paulo estava equivocado? Não.
Paulo já conseguia entender os sinais do fim nos seus dias. Os nossos irmãos puritanos conseguiam enxergar os sinais do fim nos seus dias. E não é errado se você virar e falar, pastor, é certo então eu considerar pelos acontecimentos A, B, C ou D que Cristo está voltando? E eu te digo, sim, embora a gente não saiba quando isso vai acontecer, os sinais estão aí. Então a gente vai encontrar em muitos momentos da história personagens, figuras que a gente pode falar, são tipificações do anticristo. E João nos dá aqui a palavra inspirada em relação a isso. Já há muitos anticristos surgindo entre nós. Mais adiante João vai falar, né? Aqueles que negam a Cristo vindo em carne, este é o anticristo. Então, o espírito do anticristo, ele tem essa negação da divindade de Cristo, e isso se faz presente em muitos momentos da história. Eu quero que você abra sua Bíblia aí no texto de Apocalipse, capítulo 12. E quando nós pensamos nestes inimigos de Deus atuando em oposição, porque esta é uma das características do anticristo, né, a oposição, nós temos aqui um belo resumo da história. Apocalipse capítulo 12 é um resumo, do 1 ao 7, de tudo aquilo que se dá dos patriarcas até Cristo, e depois, do versículo 8 em diante, um resumo daquilo que nós vivemos hoje. Então, diz assim o texto: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa visão de uma mulher vestida de sol e as estrelas em torno dela, quem teve essa visão? José. Ótimo, lá em Gênesis, né? E o que era na representação lá de José? Essa figura do sol, da lua, quem lembra? O que representava? E as estrelas? O sol era a figura do pai, a lua da mãe, e as estrelas eram os filhos, e José se despontava e reinava sobre. Então, de forma bem rápida, tá, e simples, o que está sendo descrito como esta mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés? Essa é uma figura do próprio povo de Deus. Então, essa visão que está sendo tida aqui, dada a João, é a mesma visão que José teve. E José estava tendo a visão do seu povo, dos filhos, dos descendentes de Abraão. Então, essa mulher é o próprio povo de Deus, de onde viria o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Que, se achando grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis o dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele sustentem durante 1260 dias. Veja o verso de número 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Que visão é essa? Há aqui um resumo do que foi a história desde os dias dos patriarcas até a chegada, o ministério de Cristo e a sua ascensão. Qual foi a promessa feita lá em Gênesis 3, verso 15? Virá o descendente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Ok. Desde aquele momento, então, o diabo, o dragão, a antiga serpente, então essa explicação de quem é o dragão, o próprio texto nos dá, ele fala que o dragão é o diabo. Desde aquele momento em que o casal, juntamente com a serpente, ouvem do Senhor isso, o diabo sabe que vai vir um descendente da mulher que vai, por fim, que vai desfazer as suas obras. O dragão está ciente, o diabo está ciente de que viria alguém que iria lhe destruir.
O que ele faz? No texto que acabamos de ler, ele se detém em frente à mulher que está prestes a dar à luz para lhe arrebatar o filho quando nascesse. E aí, sabe o que é incrível? E eu ponho aqui, há em todo o Antigo Testamento diversos momentos que o povo de Deus vai enfrentar dificuldade em relação às crianças e em relação à própria existência do povo, por uma razão. O dragão sabe que dali viria aquele que iria lhe destruir. Então o diabo está lá, vendo o decorrer da história. Ele não sabe em que momento vai vir esta criança. Ele não sabe qual será o nome dessa criança. Mas então ele observa a história e ele tenta pôr fim na humanidade. Vejam que a cisma ali entre Caim e Abel já é uma demonstração disso. E o que o Senhor fala? Olha, o inimigo está aí, né? Está na sua porta. Cumpre a ti dominar tudo isso. Já é um intento de Satanás para fazer o quê? Opa, nasceu descendentes da mulher. Ou um ou outro. Se um mata o outro, esse que matou já não pode ser o escolhido. Porque que moral ele vai ter para destruir as minhas obras se ele foi lá e assassinou o irmão? E se o irmão morreu, acabou. Então, feito o assunto, resolvido está. Mas é claro que não só nesse momento. Quando o Senhor, então, tira dentre os homens um, chamado Abraão, opa, o diabo olha e fala, eita, pode vir deste, da semente deste, porque este é o escolhido de Deus. E aí, olha que curioso, as mulheres dos patriarcas, todas elas não puderam dar à luz, tinham dificuldade para dar à luz. Olha que curioso isso, né? O dragão se detendo para de todo jeito impedir que nascesse esse descendente da mulher que viria esmagar a cabeça da serpente. E aí, quando nós pensamos lá em Êxodo, lembram? Quando vem a promessa de que vai surgir alguém, um libertador para o povo. O que acontece? A matança das crianças, né? E aí, quando você pensa lá nos dias do rei Davi, vem a promessa de que da linhagem de Davi o cetro não se afastaria da sua casa, tal qual a espada também não, mas há na aliança de Deus com Davi uma promessa de que da casa dele viria. O que acontece com a rainha Atália? Manda matar todos os descendentes de Davi e um ali é escondido, é preservado. Todas essas tentativas, irmãos, e todos esses episódios não são aleatórios. É o dragão se detendo diante da mulher, e mais uma vez, que mulher é essa? Não é Maria, a figura, embora Maria esteja incluída neste grupo, mas não é só Maria. Está falando do povo de Deus. Sol e a lua, as estrelas, foi a visão de José, que não era uma visão exclusiva de um momento só daquela família, mas de toda a família deles. Aquele povo de Deus estava representado nesta visão que João teve. E o que João está vendo? A realidade desde os patriarcas, que há um inimigo tentando impedir o surgimento daquele que iria lhe esmagar. Então, diversos momentos da história, sempre o povo de Deus vai ser perseguido de tal maneira ao ponto do diabo e do inferno trabalhar pela extinção e aniquilação desse povo. Se eles não tiverem descendentes, então não vem aquele que vai me destruir. Então nós vimos aí o que representa a mulher, o que representa o dragão. Tem as figuras aqui em Apocalipse, ele tem os chifres, as cabeças e tudo mais. São significados muito simples. Os chifres representam a autoridade, então ele tem plena autoridade. Os diademas representam esta validação do poder, era uma honraria que se colocava reconhecendo, legitimando. Então este diabo, ele tem autoridade, ele tem várias cabeças, porque não é um tonto qualquer, ele é sábio, ele é astuto, ele é inteligente, ele é sagaz, ele é esperto. Então ele tem esperteza, ao mesmo tempo que ele tem autoridade, o chifre, ao mesmo tempo que esta autoridade tem reconhecimento e validação, os diademas, mostrando que não é uma figura qualquer. De fato, vem com todo o poder para se opor à mulher. O desafio do nascimento dos descendentes da mulher, nós já falamos disso. Mais adiante, a história de Caim e Abel, a infertilidade das mulheres dos patriarcas, Sara, Rebeca, Raquel, todas elas com essas dificuldades, a matança dos bebês no Egito, Joás sendo salvo das mãos da rainha Atália. Então, nós vimos aí, comentei brevemente com vocês, a gente, claro, não vai conseguir ver todos esses textos, mas é apenas para mostrar para vocês como sempre houve esta oposição. Como João não está errado em dizer que o espírito do anticristo
de oposição sempre esteve presente. Sempre esteve presente. E não é errado considerarmos que ele também se faz presente hoje, né? Esta é uma realidade. Apenas para que a gente siga o texto, observem lá em Apocalipse 12. A gente terminou a leitura no verso 6, falando, né, sobre... então lhe nasceu o filho varão, aquele que há de reger as nações, né, com cetro de ferro. Quem lembra qual é o texto que diz exatamente essa profecia? Aquele que há de reger as nações com cetro de ferro. Salmo 2, perfeito. Já havia uma promessa, um anúncio messiânico. Do céu, Deus ri dos planos dos homens e ele mesmo vai colocar no trono aquele que vai reger com cetro de ferro. Quem é este que veio? Nasceu então o filho varão que há de reger as nações com cetro de ferro. Quem é esse? Jesus. Então ele foi arrebatado para o seu trono. Ele cumpriu a sua missão. Cumpriu perfeitamente a lei, morreu na cruz, pagou o preço pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e foi arrebatado. Agora no trono, o diabo não tem mais lugar, daqui a pouquinho a gente comenta desse texto, mas veja o que acontece lá no verso de número 12 e 13. Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão. Veja que a mulher, então, não é uma figura de uma única mulher, como por vezes o catolicismo vai interpretar esse texto como sendo Maria. Maria faz parte deste povo de Deus. E o dragão, depois de ter sido derrotado, porque Cristo na cruz venceu ao diabo, o que resta a ele? Foi atirado na terra e agora ele vai vir furioso contra o resto do povo, que somos nós. Veja que está sendo dito, e no ponto da história, algo que se deu lá na ascensão de Cristo. Quando então ele assume o seu lugar no trono, o seu estado de exaltação, agora o diabo não tem mais o que fazer, ele foi derrotado. E aí ele vem contra a gente. E por que eu estou citando isso? Para que a gente veja que, de fato, desde então, esse espírito de oposição está sempre presente. Esteve antes, está agora também. Então não é errado nós imaginarmos, pastor, fulano era uma boa representação disso? É muito possível que a gente encontre vários na história. Vários. E Hitler, pastor? E a Xuxa, pastor? E o Papa, pastor? A gente vai encontrar vários na história que podem se enquadrar nesse perfil. Porque desde aquele tempo, o diabo, sabendo que está derrotado, ele virá de forma muito intensa perseguir e maltratar a igreja. Mas vamos lá. Ainda falando desses inimigos agindo antes da encarnação do Verbo, nós temos aí alguns textos lá no Antigo Testamento que vão falar disso, e eu destaco Daniel. Daniel fala de um pequeno chifre lá no capítulo 7, versículo 7. Quem achar aí, leia por gentileza. Depois outra pessoa ache o texto de Daniel, capítulo 9, verso 26, e ainda uma outra, Daniel, capítulo 11, versos 36 e 37. Esses textos aqui nós vamos ler, são poucos versos. Daniel vai fazer uma profecia sobre este abominável da desolação. Daniel 7,7, quem achou, leia bem alto para a gente aí, por favor. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis ali um quarto animal, terrível, espantoso, sobre o nosso norte, qual tinha grandes dentes de ferro, devorava, fazia pedaços, pisava aos pés e nos sufocava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Vejam, né, essa ideia do dragão, nessa representação dos 10 chifres, nós não acabamos de ver isso lá em Apocalipse, né? E aqui é posto. Mais adiante a gente vê que este chifre em destaque e tudo mais, ele aparece também lá entre as bestas em Apocalipse capítulo 13. Então vai formando aí todo um quebra-cabeças que nos entrega a imagem do que vai ser o anticristo, que já já a gente fala mais propriamente dito da figura. Mas já há um espírito de oposição ao povo de Deus, né? De uma imagem terrível. Daniel está falando das nações que iriam se opor ao povo de Deus. A figura dos animais
apontam para os grandes impérios que oprimiram o povo de Deus: babilônico, persa, grego e romano. Então, os 4 animais representam aí esse estado que oprime e persegue o povo de Deus. Daniel 9, 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ok, então na ausência do ungido, vem aquele que há de destruir o santuário de Deus, né? A gente sabe que cai ali, Jerusalém é destruída, né, no ano 70, e você tem ali esse marco, esse acontecimento, esse cumprimento da profecia. Mais adiante, Daniel 11, 36 e 37. Daniel. E fará segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Ok. Então, virá aquele que vai se opor a tudo que se chama Deus, né? E aí, quando nós chegamos lá em Mateus, capítulo 24, vamos lá em Mateus 24. Verso de número 15. Mateus capítulo 24, verso 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de quem falou o profeta? Daniel. No lugar santo, quem lê, entenda. Olha que Jesus está falando agora então do fim, né? Porque o texto de Mateus 24 começa assim, né? Quando, Senhor? É a pergunta que os discípulos fazem a Jesus. Quando, Senhor? Quando vai acontecer essas coisas? E aí Jesus começa a falar do fim. Aí ele diz, quando, pois, aparecer, se manifestar o abominável da desolação, o anticristo, quem é esse? Aquele de quem Daniel falou. E aí nós vemos no decorrer da história, Daniel ele está falando de coisas que aconteceram logo depois dele, e que acontecerão também adiante. Um dos caráteres de cumprimento das profecias se dá nisso. Você vai ver profecias que vão ter o cumprimento imediato, vão ter o cumprimento posterior e o cumprimento escatológico. Isso é comum das profecias. Ao mesmo tempo que Daniel está falando de uma realidade de impérios, babilônico, persa, grego, romano, ele está falando de uma figura abominável, como foi, por exemplo, Antíoco Epifânio, que sacrificou porco dentro do templo do Senhor. Ele está falando, sim, da destruição do templo no ano 70, e sim, ele também está falando do anticristo escatológico. E quem mostra que ele também está falando do anticristo escatológico? O próprio Senhor Jesus. Então, quando as pessoas estavam ali vivendo, por exemplo, os últimos 2 séculos antes da vinda de Cristo, vendo tudo que Antíoco Epifânio fez em Jerusalém, eles poderiam pensar, está se cumprindo o que Daniel falou. Alguém que tripudia o povo de Deus. Alguém que faz coisas abomináveis e blasfêmias. E eles estavam certos? Ali se dava um cumprimento da profecia de Daniel? Sim. E aí Jesus vai falar, mas não era só naquele tempo. Também virá um de quem falou Daniel. Então o que era Antíoco Epifânio? Um tipo de anticristo. E o que vai ser o que virá? O anticristo. E Jesus fala disso. E no decorrer de toda a história, há muitos que se enquadram nesse perfil. Então, tudo isso que eu pus até aqui, irmãos, é para que nós vejamos, então, que João está muito certo em dizer, já há muitos anticristos. E como que a gente conclui esse nosso primeiro ponto? Que essa não era uma realidade exclusiva dos dias de João. Isso vem desde que foi anunciado a vinda do descendente da mulher, desde ali a oposição ao Cristo que viria. Desde ali. E aquilo se estendeu durante toda a história. Aquilo se dá também em nossos dias. Então, já há o espírito do anticristo agindo e atuando. Mas eu não posso deixar de falar sobre a vitória de Cristo, porque senão a gente lê
ali o texto de Apocalipse 12 e fica apenas com a informação da serpente, do dragão e do anticristo, e dele vindo cheio de vontade contra o povo de Deus, mas eu quero mostrar aí que Cristo já o venceu. E isso é muito importante quando a gente pensa aí no anticristo. Voltamos lá em Apocalipse 12, verso 7, então em diante diz: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou o lugar no céu, o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai os céus, e vós os que nele habitais. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando que Satanás foi expulso do céu? Quantos acreditam que isso se deu antes de Gênesis 3? A maioria de nós temos esse pensamento, né? Satanás foi expulso do céu antes lá da queda, né? É óbvio que ele se rebelou contra o Senhor antes de Gênesis 3, né? Mas ele só vai ser expulso do céu lá depois, quando Cristo assume o lugar no trono e cumpre toda a sua missão. Apenas para que isso fique evidente, quem é que vai comparecer no céu diante de Deus acompanhando os justos lá no texto de Jó, capítulo 1? Satanás. Perceba que ele tem acesso, e ele tem acesso ao trono de Deus, falando com Deus junto com os justos. Não é assim que diz o texto lá de Jó, capítulo 1, versículo 3? No dia em que os justos compareceram diante de Deus, Satanás veio com eles. Vixe, e aí o Senhor fala com ele: vixe, meu servo Jó. E aí segue a conversa, né? E na nossa cabeça a gente pensa que isso se deu lá atrás, né? Quando que Satanás vai ser expulso, então, de acordo com o texto que a gente acabou de ler? Quando o filho varão nascer, subir para o trono, para o seu trono, então Satanás vai ser expulso. E veja que o cântico dos santos lá no céu, qual é? Agora foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Que irmãos? Aqueles que venceram por causa do sangue do Cordeiro. Então, quando se deu isso, essa expulsão? No momento da ascensão de Cristo. Quando Cristo volta aos céus, eu soube que vocês ouviram recentemente a exposição de Apocalipse 5, né? É naquele momento em que Cristo assume o seu lugar no trono, que automaticamente também, que simultaneamente Satanás está sendo expulso. Deixa eu explicar a vocês o porquê isso se dá nesse momento. Deus é tão justo, mas tão justo, que ele não pode punir Satanás sem punir também a humanidade. Foi só Satanás que se rebelou contra o Senhor? Não, Adão também, né? A humanidade também. Então por que ele iria punir a serpente sem antes punir a humanidade? Ele é um Deus justo. Como Criador, foi ele quem criou os homens, mas foi ele também quem criou o próprio Satanás. E ele vai exercer a justiça de forma igual para um e para o outro. Não é assim que todo pai faz? Então eu tenho dois lá em casa. Quando os dois erram, a justiça tem que ser exercida para os dois. Eu não posso falar só para a Cecília ou só para o João. Quando os dois estão errados, o pai tem que conversar com os dois. Quando foi que a humanidade recebeu sua punição? Em Cristo Jesus. Agora que a humanidade já pagou o preço, o salário do pecado é a morte. O justo Adão pecou. O justo Cristo, representando a humanidade, morreu. Agora, Satanás, agora eu não tenho mais que te tolerar aqui. Já fiz justiça com um, agora eu vou fazer com você também.
Agora foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Em outras palavras, sempre ficava uma pequena brecha. Em que sentido? E esses homens aí? Tu não vai fazer nada com eles? Espera, eles vão receber a punição. Eles vão receber o que eles merecem. Quem recebe por nós? O próprio Cristo. Quando Cristo então vai para a cruz e recebe a punição, então agora a justiça foi feita com a humanidade. A justiça será feita contra aquele que também se rebelou nos céus. Agora pode ser expulso o dragão, a antiga serpente. Sai a figura do acusador e entra agora, diante de Deus, a figura do intercessor, Cristo Jesus, junto ao Pai intercedendo por nós todos os dias. Então quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Porque antes ele podia ficar lá. O Jonatas você aceita. E eu? Até uma hora que agora o Senhor pode falar. Não, mas quem disse que eu aceitei o do Jonatas? Quem disse que eu aceitei os pecados desse meu servo Davi? Pensando no tempo histórico, né? Porque eu já vim depois de Cristo, né? Imagina Satanás acusando Davi. Esse aí é o segundo seu coração, né? Esse pode fazer o que fez. Agora ele não pode mais falar isso. Aquele que acusava os nossos irmãos dia e noite, não pode mais acusá-los. Porque agora ao levantar uma acusação contra Davi, o que o Senhor responde? O preço dos pecados de Davi foram pagos. Já não há mais lugar para você aqui. Foi expulso aquele nosso acusador. Cristo venceu. No entanto, ai da terra e do mar. Ele sabe que não vai impedir o nascimento do Salvador, do descendente da mulher. Ele não tem como reverter os feitos de Cristo. Não tem como recuperar o seu lugar no céu. Foi expulso de lá. Cristo está no trono. Não há mais o que ele fazer. Ele não pode seduzir as nações porque agora há o Espírito do Senhor derramado sobre toda a carne. Não é o texto lá de Atos 1 e Atos 2? Né? Atos 1, a promessa. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 2, o cumprimento da promessa. Então ele já não pode mais seduzir e enganar. Ele também não pode mais, agora, acusar os eleitos de Deus. Então o que ele vai fazer? Tentar apenas nos perturbar e atrasar a missão. Então veja, o diabo nunca vai conseguir remover das mãos do bom pastor e arrebatar do bom pastor as suas ovelhas. Mas ele vai fazer de tudo para que essas ovelhas não cumpram a sua missão. Vai ter sucesso nisso? Também não, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas ele vai vir com toda força e com toda ira dele. Mas Cristo venceu, louvado seja Deus. Muita coisa, né? Eu estou tentando ser rápido, eu estou tentando me encaixar em 1h30, mas eu já vi que está sendo rápido demais, né? Que tem muita coisa. Vocês querem dar uma pausa, respirar, fazer alguma pergunta? Ficou alguma coisa que vocês não entenderam, que ficou muito confuso? Você fala, pastor, misericórdia, você deu tanta volta, foi tão longe, viu tanto texto que não deu para entender mais nada. O momento é agora, senão a gente avança. Tranquilo? Diga, Roberto. Em que momento da história cronológica acontece a história de Jó? Ótimo. Muitos vão dizer que a história de Jó se dá ainda antes dos dias de Abraão, né? Em um intervalo entre Noé e Abraão, mas é impreciso, né? Não dá para afirmar. A ideia de de ser posto nesse espaço de tempo é porque você não tem nenhuma menção à figura dos patriarcas, né? Sendo Jó um homem temente a Deus e tudo mais, não mencionar qualquer coisa dos patriarcas é minimamente estranho, né? Então, nós acreditamos que venha antes de Abraão. Agora, em que momento antes de Abraão é muito difícil precisar ali, né? Mas uma coisa que é interessante, já havia uma ideia de sacrifícios, né? Porque ele apresentava sacrifícios pelos seus filhos, pelos pecados de seus filhos, né? Então, já tem ali uma noção minimamente dessa parte sacrificial. Claro que a gente não está falando do sacrifício levítico, né? Depois dos dias de Moisés. Mais alguma pergunta? Diga. Sim. E aí, então, Satanás, lá na frente, ele ainda está no céu. Sim. Né? Até a ascensão de Jesus. Até a ascensão de Cristo. E aí, nesse momento, ele conversa com Deus e aponta para Jó lá atrás.
Não. Nesse momento que você fala da ascensão? Não. Não. É lá atrás. Lá atrás. Passeia no alto e depois ele é expulso. Até Cristo cumprir a missão e fazer o que tinha que ser feito pela humanidade, ele tem lugar, né? Não vai ser exercida a punição de um sem exercer do outro. Então ele está lá, tem que tolerar. Né? Tem que tolerar esse acusador aqui até que a humanidade pague a dela. A humanidade pagou em Cristo. Agora tchau. Já não há mais espaço. E veja que alguns vão fazer a associação deste texto com aquele de Lucas 10, né? Quando Jesus tem a visão lá, né? Vi Satanás caindo. Né? E o que é aquilo? Jesus está vendo todo o acontecimento das coisas breves que se dariam, né? O que está acontecendo ali na missão dos 70, em Lucas 10, é aquilo que era o comissionamento da igreja efetivo depois da sua morte e ascensão, né? Que é o que se dá. Jesus sobe aos céus, o Espírito desce e a igreja vai. Então é como se Jesus estivesse vendo o que se daria, né? Então a ideia de Satanás caindo daquele ponto, né? Vamos lá, mais alguma pergunta? Então vamos avançar. Vimos o ponto 1, vimos o ponto 2, falamos aí o 3 agora. A atuação dos inimigos hoje. O que se dá hoje, então? Na sequência do texto de Apocalipse 12, nós vemos, quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou a boca atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Satanás com os seus vão fazer o quê? Perseguir a igreja. O que restou deste povo de Deus, que no Antigo Testamento era representado pelos descendentes de Abraão, né? A figura então do sol, da lua, da estrela, as 12 tribos, são os descendentes de Abraão. Quem é o Abraão de Deus hoje, ou o Israel de Deus hoje? Somos nós. Então continua existindo esta mulher, não mais como os descendentes de Abraão, não mais como as 12 tribos de Israel, mas agora como a igreja do Senhor. Ele não vai nos vencer, mas vai nos atacar. É o que resta a ele fazer. Tentar, de alguma forma, atrapalhar-nos no cumprimento da missão. A igreja tem um tempo, do qual ela é guardada, 1260 dias. Então, ainda que ele se levante, e essa figura das águas é muito comum no pensamento dos comentaristas, ser a ideia das muitas tempestades da vida que vêm contra a igreja, né? As muitas águas, cai a chuva, sopram os ventos e vão com grande ímpeto contra nós, tentando nos engolir, né? E aí eu lembro muito daquele texto lá do Salmo 124, né? Se não for o Senhor, as águas nos teriam submergido. Mas o próprio Deus toma o seu povo, cuida do seu povo. É este o tempo dos 1260 dias. O que eu vou falar agora, e vou falar com calma, é dentro da visão amilenista, ok? Se você pensa de outra forma, acalma o coração, não precisa concordar, não precisa brigar, está tudo bem. Dentro da visão amilenista, que tempo é esse? O milênio. Quando você pensa em um tempo completo, perfeito, que essa é a ideia dos números em Apocalipse, a perfeição seria representada pelo 7. O tempo completo da ascensão de Cristo até a sua volta seria representado na figura do 7. 3 anos e meio, 1260 dias, a igreja então cumpre o milênio, tudo isso não literal, são apenas números simbólicos, onde ela exerce o seu ministério. É o reinado de Cristo,
onde Cristo reinando, somos protegidos, pregamos o Evangelho, testemunhamos de Cristo. Esses 1260 dias é o mesmo tempo de 1260 dias que é dado às testemunhas, para que elas profetizem e preguem, sem que nada possa detê-las no cumprimento da sua missão. E só depois deste tempo, do fim desta metade de um tempo perfeito, é que então vai surgir a figura do anticristo. E agora a gente vai colocar em termos de linha cronológica dentro do pensamento amilenista. Quando vai surgir o anticristo? Por isso que esse número dos 1260 dias é importante, e daqui a pouquinho eu volto nele. Veja uma progressão do mal, né? Você tem aí a igreja sendo ainda defendida, mas o mal sendo cada vez mais intenso, né? Ele vem contra a gente, trabalha contra a gente, isso está ali acontecendo, né? A manifestação do anticristo. Então, quando isso vai se dar? Vamos pensar uma linha cronológica aqui na nossa cabeça, tá? Vamos fazer esse esforço, esse caminho com a gente. Como eu disse e repito, o que eu vou apresentar agora é dentro da visão amilenista. Cristo sobe aos céus. O que acontece? Ele está no trono. Se ele está no trono, nós estamos então no reinado de Cristo, certo? Então, se Apocalipse 5 é uma visão da realidade presente, então quem é que tem o livro nas mãos, abre os seus selos e a história acontece? Cristo. Então quem está reinando? Cristo. Cristo está reinando. Quem está no trono hoje? Cristo. Então quando o amilenista afirma que nós estamos vivendo o milênio, e o milênio para o amilenista não são 999 anos, 1000 anos, não é uma ideia literal. Nós interpretamos o milênio, esse número 1000, como completo. Então, 10 e os seus múltiplos em Apocalipse é sempre visto na interpretação amilenista como uma representação do que é completo. Aí vocês vão falar, pastor, mas por que vocês fazem isso? Existe uma regra hermenêutica de como interpretar Apocalipse. E Apocalipse é muito difícil de sua interpretação por conta de uma questão muito simples. Se você interpreta tudo de forma literal, e aí vem o problema, de repente, da visão dispensacionalista, que vai literalizar, por exemplo, os 1000 anos. Se você vai interpretar tudo como literal, então você vai ter que imaginar de uma besta surgindo com 10 chifres e tudo mais, e etc e tal. O que, obviamente, ninguém vai defender isso numa literalidade, né? Só que aí, como é que você escolhe interpretar algumas coisas de forma literal e outras coisas de forma simbólica? Fica difícil. Então, na forma como nós interpretamos o Apocalipse, entendemos isso ser mais seguro, é entender que, por ser uma linguagem apocalíptica, um texto profético, ele está se valendo de figuras de linguagem, para expressar coisas que não são tangíveis a nós, ou que são muito difíceis de nós alcançarmos de uma forma literal. Não dá para você mensurar números, mensurar poder, honra, grandeza, fazendo isso de forma textual e literal. Por isso, as figuras de linguagem estão muito presentes ali em Apocalipse. Então, o que são os 1000 anos? Um tempo mais do que completo. Essa é a ideia proclamada num múltiplo extremo de 10. Né? Se 10 é o completo, o mais perfeito do completo é o quê? 1000. Né? Então você multiplica o número para dar aquela ideia da completude. O que está sendo dito então? Que Cristo reinará e a igreja reinará com ele por um tempo completo, de 1000 anos, ou mais do que perfeito. Esse tempo não é nem abreviado, nem antecipado, não é nem muito tempo, nem pouco tempo. É o tempo perfeito. Então, neste tempo completo em que a igreja reina, que a igreja governa com Cristo Jesus, é o tempo que nós temos para testemunhar, que vai ser traduzido no texto tanto de Apocalipse 11 como Apocalipse 12, como essa figura dos 1260 dias. Abra aí em Apocalipse 11 e veja o verso 3 e depois o verso 7.
darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de panos de saco. Quem são essas testemunhas? Nós entendemos ser a igreja. Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, quem são as testemunhas do Senhor? A igreja. Por que a figura de 2? Não foi assim que Jesus mandou-nos ir ao mundo? Vai de 2 em 2 e prega o evangelho. Então, assim foi o comissionamento dos 70. Por isso a figura do 2, por isso chamá-las de testemunha. Veja que mais adiante no verso 4 vai falar, são estes as minhas oliveiras, uma referência lá a Zacarias 4, chamando o povo de Deus de suas oliveiras. São estes os meus candeeiros. Quem é chamado de candeeiro lá em Apocalipse 1:20? A igreja, né? Então a igreja é chamada dos candeeiros do Senhor lá em Apocalipse 1:20. Então nós entendemos, e aqui, quando eu falo nós, é um número significativo daqueles que fazem teologia em Apocalipse e entendem a figura das testemunhas como sendo a igreja saindo a testemunhar e pregar o evangelho. Quanto tempo ela tem para fazer isso? 1260 dias. Esse é o tempo do reinado de Cristo. A gente sai, a gente prega e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Avançamos. Estar aqui é uma demonstração disso. Estar pensando em abrir igrejas em 2 países que vivem sérias crises econômicas, tanto o Brasil como Portugal, pelo que eu tenho visto de vocês nos dias que a gente está aqui, né? Cada um com seus motivos aí diferentes, né? E como que igrejas e irmãos de 2 países estão somando esforços para pensar em abrir novas igrejas em outras partes, né? Como isso é possível? É o tempo do reinado de Cristo, é o tempo que nós estamos testemunhando. E vai dar certo. E vai dar certo. E a gente tem que aproveitar esse tempo, porque vai chegar um momento que a coisa não mais poderá acontecer. Agora veja o que acontece lá no verso 7 do capítulo 11. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, vencerá e matará. Então, desde que Cristo sobe aos céus e assume o seu lugar no trono, quem está governando? Cristo. Qual é a condição de Satanás? Preso. Preso é inatividade? Não, preso não é inatividade. Os presídios lá no Brasil, os presos têm bastante atividade. Aplicam golpe, fazem um monte de coisa. Estar preso não é inatividade, porque senão você matava, né? É pena de morte. Mesmo preso de uma penitenciária que não seja corrompida e corrupta, ele não está sem atividade, ele tem atividades, né? O que é o preso? É alguém que está cerceado das suas funções primárias. E aí quando você lê lá Apocalipse 20, vai dizer que foi preso, então, Satanás, para não mais enganar e seduzir as nações. Se as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor e nós como igreja estamos avançando, isso significa então que Satanás não mais agora consegue enganar as nações. Por quê? Porque ele está preso. E preso, mais uma vez, não é que ele está sem atividade. É claro que a gente vê desgraças acontecendo, é claro que tem tentação, é claro que tem coisas horrendas que são ações do diabo. Mas aquilo que ele faz no seu estado livre, ele não consegue fazer, que é acusar os crentes e enganar as nações. A gente não leu lá em Apocalipse 12 que agora ele não pode mais nos acusar, porque Cristo está no trono? E não vemos mais esta ideia de que ele não consegue enganar as nações justamente porque nós, como igreja, estamos testemunhando? Ótimo. Então ele está o quê? Está preso. Está preso. Muita gente questiona isso dentro da visão amilenista, né? Não, mas vocês estão loucos. Como é que vocês falam que Satanás está preso, né? Irmãos, claro que ele está. Imagina, se você prende, vamos pegar um jogador em atividade aí, né? Pega lá fala o nome de um jogador que está jogando bola ainda. Pegar o Cristiano Ronaldo. Ele está jogando bola, certo? Prende ele agora. Ele deixa de ter atividade? Não, ele continua existindo. Continua fazendo alguma coisa. Mas a profissão dele, que é lá no domingo, subir no gramado e jogar bola, ele não pode mais exercer. Qual é a profissão do diabo? Acusar, seduzir e enganar.
Percebe por que ele está preso? Porque essas coisas que é da sua função, ele não está fazendo. Ele não consegue fazer. É claro que ele tem atividade, mas ele não seduz mais as nações, não engana mais as nações e não acusa mais os nossos irmãos, e nem nós. É por isso que nós afirmamos que ele está preso e por isso que nós afirmamos que estamos no reino milenar de Cristo. Então, estamos reinando com o Senhor. Mas quando completar este tempo, que nós estamos nele, mas não sabemos quando vai se dar o fim, o que diz o texto? Então vai surgir do abismo a besta, vai pelejar contra a igreja, contra as testemunhas e vai vencer. E as matará. É nesse momento, então, que nós afirmamos da manifestação do anticristo. Haverá um momento da história que, embora o espírito do anticristo já esteja em atuação no mundo e já opera entre nós, haverá um momento da manifestação do anticristo escatológico que se levanta para aí sim por fim àquilo que é a igreja como nós a conhecemos hoje. Pastor, misericórdia, que coisa horrível! Só para nos consolar, olha para o seu texto de novo e veja a palavra de consolo. O que diz o início do verso 7? Quando isso vai acontecer, irmãos? Quando que a igreja vai ser calada pelo anticristo, pelo inimigo, e o inimigo vai ser solto? Quando que isso vai acontecer? Quando tiverem concluído. Esse é o grande ponto. Essa é a coisa importante. É verdade que vai surgir o anticristo? É. Meu Deus, que desespero, Senhor, e agora? Não sei o quê. Só que quando isso acontecer, irmãos, o testemunho que nós temos que dar, a missão da igreja já vai ter sido concluída. Sabe aquela coisa de alguém que já está na idade bem avançada, os filhos já professaram a fé, estão bem na igreja, está vendo os netinhos tudo criado, batizado, tocando no louvor da igreja, e aí ele já conseguiu deixar ali alguma coisa para os filhos, está bem. Aí ele fala, agora posso morrer em paz. Não é? Meus pais estão nessa pegada. Agora já pode morrer em paz. Os netos crentes, os filhos crentes, já estão bem, pode morrer em paz. Quando a igreja tiver concluído o testemunho que deve dar, aí sim vai surgir a figura, a manifestação do anticristo. Então, claro que nós estamos falando de um tempo terrível, sim. De um tempo em que a igreja morta, e aqui é muito legal o paralelo com a ideia do diabo preso. Não é que não vai existir mais nenhum crente na terra. Todos os crentes morreram, ele foi lá, matou um por um, acabou os crentes. Não. A igreja, o que ela é? A igreja é esse grupo de gente reunida cumprindo sua missão. Isso não vai existir mais. Salão alugado, computadores e tudo aqui, a gente reunindo e cultuando, e depois saindo para um evangelismo, plantando igreja, isso não vai existir mais. Então nós não estaremos mais cumprindo a nossa missão. Então a igreja morreu como igreja que adora a Deus e cumpre a missão no sentido da coletividade reunida. Mas é claro que ainda existirão crentes aqui vivos, porque obviamente não vai matar todo mundo, né? E aí nós temos então a manifestação do anticristo. O que ele vem, né, e como ele vem? Quando se dá? Na soltura de Satanás, acabamos de explicar, aí vem a besta que emerge do mar. Vamos ler o texto de Apocalipse 13? Dúvidas, pessoal? Está tranquilo? Vamos lá. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres. O que se representa o chifre? Autoridade. Autoridade. Se for força de governo, é a mesma coisa. É isso aí. O que representa o número 10? Completo. Então, o que o texto está dizendo? Que ela tem completa autoridade, domínio, né? Governo. Então, essa besta, ela tem isso, completo. Não é um pouquinho, não é mais ou menos, não é só em uma pequena área, ela tem completa autoridade. E tem 7 cabeças. A figura da cabeça representa inteligência, esperteza, é astuto, sabe fazer. 7 é aquilo que é perfeito, então não é um tonto qualquer. Aí alguém lá no Brasil brincou um momento falando assim, é o Lula. Não tem como.
Não vai ter 7 cabeças, não tem nem meio, quanto mais 7. Para ter a esperteza suficiente, não tem como, não dá para ser ele, não. Tem que ser muito inteligente para ser a figura da besta, né? Ele é besta, mas tem que ser muito inteligente para poder cumprir isso daí. E sobre os chifres, 10 diademas. A figura do diadema, em tudo isso daqui, é a mais interessante, porque os diademas representam a validação. As coroas dos reis, elas tinham diadema nas medidas que eles iam ganhando reconhecimento, valorização do povo, né? Então, à medida que tinham triunfos, vitórias nas guerras, nas batalhas, ou grandes feitos desses reis, iam sendo colocadas pedras na coroa dele, mostrando a sua dignidade. Em outras palavras, essa besta que surge, ela surge não apenas com um poder de força imposto, ela tem os aplausos de todo mundo. Ela tem todo mundo que a colocou naquela condição validando, não é ela mesmo que tem que estar lá. Tem a nossa chancela. Então, não vai vir talvez de uma ditadura, mas talvez de um sistema democrático, de direito, tudo bonitinho, eleito pelo povo, chancelado, com apoio da maioria esmagadora, com todo mundo de pé aplaudindo, porque são os diademas. Então é uma autoridade perfeitamente e completamente reconhecida, abraçada. Olha, é ele mesmo que tem que estar lá. Vamos lá. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Isso aqui, irmãos, é do jeitinho que Daniel falou lá. Né? Essa forma como está posta aqui é do mesmo jeito que está lá em Daniel, capítulo 12. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão. Quem tem a mesma visão dos animais que nós vimos lá em Daniel 7? Já falei, né? Daniel, né? Daniel tem essa mesma visão. E o que eram esses animais? O leopardo era uma representação do que foi o império, o leão, perdão, indo pela ordem, né? Era o que foi a representação do Império Babilônico, o leopardo, aquilo que foi o Império grego, e a besta maior e mais estranha lá, aquilo que foi o Império Romano, né? E o urso, aquilo que foi o Império Medo-Persa. Em outras palavras, está dizendo o seguinte, que a força dessa besta, pensando politicamente falando, e sim, a besta é uma organização política, ou é uma força com a autoridade e poder político, porque todas essas referências desses animais apontam para o que Daniel pôs, e o que Daniel estava pondo eram os reinos humanos, eram os reinos políticos. Então, sim, vai ter atuação política, né? Então, aqui a gente não está falando no sentido de querer provocar qualquer coisa de direita, esquerda, esse, aquele. A gente está falando de uma realidade. A Bíblia descreve essa autoridade do anticristo dentro das esferas políticas, né? E não é uma esfera qualquer. São 4 grandes impérios sendo mencionados aqui indiretamente, e todos eles somados. Então pensa um império que não é um império qualquer, ele soma força, poder, honra, grandeza daquilo que teve junto Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. A gente está falando aqui mais de milênios de império reinando e de grandes impérios da história da humanidade. E esse líder, ou a besta de onde vem esse líder, governa tudo isso, lidera tudo isso. Então, não é uma força qualquer. É algo gigantesco, né? É algo potente mesmo. Então vi uma de suas cabeças como que golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Metade do tempo, 1260 dias, se você fizer a conta vai dar 42 meses. Metade do tempo perfeito, a igreja reina com Cristo e exerce a autoridade do testemunho. Outra metade do tempo, quem governa? A figura da besta, e quem é o líder da besta? Essa cabeça que foi golpeada. Então, mais uma vez, a cabeça, a figura de autoridade, de inteligência, ela é golpeada, ela sai viva daquilo, e aí alguns vão interpretar isso como sendo algum acontecimento, evento literal, talvez um atentado, talvez algum outro tipo de afetação
que vai impulsionar, alavancar essa figura do anticristo que governa esse sistema. Então, como que nós podemos pensar a partir desse texto naquilo que vai ser o anticristo? Ele é uma parte do que é a besta. A besta que emerge do mar é então uma grande força de governo, de autoridade, de influência política, bélica, econômica, e o anticristo é o cabeça que governa tudo isso, que dirige tudo isso, que vem na sua boca com nomes de blasfêmia. Essa parte final que nós lemos aqui é o relato certinho que Daniel fez lá atrás, a quem Jesus chamou de abominável da desolação. Por isso que nós estamos unindo tudo isso. Eu sei que está rápido e a gente teria que ver com calma um, outro e outro. Mas o que está sendo posto é a soma do todo aí. Daniel fala de um homem que viria proferindo blasfêmias e o chama de abominável da desolação. Jesus fala que quando ele viesse, então começaria a grande perseguição da igreja, momento terrível, que seria abreviado por conta dos eleitos. E Apocalipse fala que ele vem com o poder da besta e na autoridade do dragão, do próprio Satanás. Então a gente tem aqui essa figura exercendo autoridade e poder. Então a besta é um sistema? Sim, um sistema de governo, chifres, diademas, animais, e ao mesmo tempo um líder que é uma parte que opera e faz agir o sistema. As características dele, aí capítulo 13, verso 3. Ele primeiramente imita o Cristo. Quem faz essa descrição aqui, pontua isso dessa forma, o reverendo Leandro Lima, lá no seu livro, ele põe, né, essas características do anticristo. Ele é um imitador de Cristo. Então, da mesma forma da ideia do Cristo que foi ferido, mas depois volta em exaltação, etc, etc, ele é um grande imitador. Isso é muito curioso. O diabo ele nunca cria coisas, ele imita e distorce, mas não cria. Ele faz prodígios, e aí, lá no texto de Tessalonicenses, que eu acho que a gente não vai conseguir vê-lo hoje, mas mostra esses prodígios e sinais acontecendo, enganando, né? Então, ele faz coisas prodigiosas, né? Então, quando fala que a cabeça foi golpeada, mas depois ela ressurge, é algo prodigioso. Recebe adoração, versos 4 e 8, nós lemos aqui, e adoraram o dragão, né? E verso 8 fala, né? E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, os ímpios adoram, mas os crentes que foram escritos no livro do Cordeiro, estes não. É forte, né? O verso de número 4 vai nos dizer quem é semelhante à besta, quem pode pelejar contra ela. Então, não é fraquinho, não, tem força. É um blasfemo, verso 6, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então, o povo de Deus, aqueles que morreram e estão com Cristo, são chamados aqui de tabernáculo de Deus. E ele vem difamar tanto a igreja, o povo de Deus, contra o próprio Deus. Tem grande alcance, não é uma coisa regionalizada. Os versos 7 e 8 nos dizem isso, né? Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Lembra que nós acabamos de ler isso lá no capítulo 11, falando das testemunhas? Surgiu a besta que pelejou e venceu, etc. e tal. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Percebe então que não é uma coisa territorial. É só aqui na Europa, ou é só lá nos Estados Unidos, ou é só na Ásia. Não, a abrangência é de um governo mundial, grande alcance. Mas também é verdade que tem o tempo limitado. O verso 5 diz, né, foi-lhe dada uma boca que proferia blasfêmias e foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Então, se serve de consolo para nós essa parte final, é fato que é tudo isso, é fato que vai agir, é fato que vai blasfemar contra Deus, contra o povo de Deus, vai fazer coisas prodigiosas e ao mesmo tempo perseguir os cristãos, mas tudo isso por um tempo já determinado. E aqui, pouco importa qual é a interpretação. Facto é que, independente de qual seja a interpretação quantitativa do número, tem hora para acabar. Tem hora para acabar.
Ah, eu acho que não é 3 anos e meio literal, eu acho que é mais, ou eu acho que é literal. Ok, não importa. Facto é que uma hora acaba, uma hora tem fim. Tessalonicenses 2. Que horas são? Eu não vou ler não, só vou pontuar aqui o que Paulo fala sobre o anticristo. Fala que ele vem no ápice de um sinal aí de apostasia. Paulo vai falar então, irmãos, não se enganem, Cristo não vai voltar antes que apareça este homem da iniquidade, é como Paulo vai chamá-lo, né? Ele se opõe a Deus, ele se passa por Deus, imitação, né, que nós já falamos. Ele tem sido detido neste momento, mas está em atividade. Versos 6 e 7 fala que ele ainda não se manifestou, tem sido detido justamente por quê? Porque Cristo está no trono e a igreja está reinando com Cristo. Versos 9 e 10, aí eu quero ler lá em 2 Tessalonicenses, só para a gente ver essas características dele. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 9 e 10. Ora, o aparecimento do inimigo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinal e prodígio das mentiras. 10 também, né? 10 também. E com todo engano e injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ok, então vejam, né? O aparecimento do iníquo é segundo toda a eficácia de Satanás. Todo poder, sinais, prodígios da mentira, todo engano vem com força e são características do anticristo. E a atuação apenas contra aqueles que não creram. Veja com atenção o verso 11 e 12. É por este motivo, pois, que Deus lhes mandou a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. O anticristo vem, o iníquo vem, como operação do erro, para enganar os crentes? Não. Para enganar os ímpios. E por que vai enganar os ímpios? Aí a resposta é maravilhosa. Porque eles não deram crédito à verdade. É como se nós, nesses 1000 anos, pouco importa o tempo que você interpreta os 1000 anos, estivéssemos aqui pregando evangelho, pregando evangelho, pregando evangelho e ninguém escuta. E a gente é louco, e a gente é mentiroso, e a gente é bitolado, é fanático, vocês ficam ouvindo seu pastor, a gente é tudo isso, e eles não dão crédito àquilo que nós estamos falando. Aí o senhor fala, então tá, então quer ver, vocês vão dar crédito a alguém bem pior, o enganador. Aí ele vem, engana. E aí Apocalipse vai registrar isso de forma muito engraçada e irônica, lá no capítulo 17 de Apocalipse, o grito de desespero destes que foram enganados. Né? Porque aí eles veem a besteira em que eles caíram, e aí cai a ficha e eles falam, eita! E em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte, porque eles não deram crédito à verdade, é que agora eles serão enganados. O tempo todo a igreja falou a verdade, vocês não quiseram ouvir. Agora então toma a mentira aí, e caiam nessa mentira, e sofram as consequências dela. A besta que emerge da terra tem autoridade menor do que a do mar, é também enganadora, tem características semelhantes à primeira besta, mas ela direciona a adoração à besta que emerge da terra. Nós interpretamos como sendo a besta que emerge do mar uma figura política ou um sistema político de governo, e a que emerge da terra, algo que valida isso. Talvez aquilo que a gente costuma chamar, talvez na língua inglesa, do establishment, né? Todo o sistema que soma mídia, instituições e tudo mais que validam e reconhecem esse poder. Quando alguém vai virar e falar, não, mas isso aí não é legítimo. Então tem todo um conjunto de coisas que vem validar e dizer não. Por isso que ele fala como cordeiro, né, mostrando, não é assim, vocês estão equivocados, mas age como dragão. Né? É assim que é descrita a besta que emerge da terra. A marca da besta, o 666. Dá para a gente terminar isso, irmãos? Vamos lá.
O que é a marca da besta, também a marca do anticristo? É o chip que está lá, é o código de barra, é a vacina do Covid. Não, não é nada disso. É muito curioso e eu quero que vocês vejam esse exercício comigo, né? O que é essa marca? O contrário da marca dos cristãos. Quando nós lemos Efésios capítulo 1, verso 13, o que nos marca como crentes? Quem lembra que está lá em Efésios 1? Seu Espírito Santo. O selo do Espírito, né? Então, a marca que mostra que nós somos crentes, amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É isso que fala que você é crente. Não é o dom de línguas, né? Não é a manifestação de dons espirituais, mas é o fruto do Espírito presente em nós. Isso mostra que nós fomos selados pelo Espírito Santo, marcados por Deus. Então a gente começa falando da marca da besta, dizendo que a besta, como imitador de Deus, ela faz o que Deus fez. E o que Deus fez? Marcou os seus. E como Deus marcou a gente? Com o seu Espírito. Então as características do Espírito estão em nós. A presença do Espírito está em nós. Nós pensamos ou devemos pensar como o Espírito e agimos a partir daquilo que o Espírito atua em nós. E assim somos reconhecidos como cristãos. Quando você lê o texto de Apocalipse 7, é dito uma ordem dos céus, né? Os 4 anjos estão ali prontos a causar a destruição na terra e do céu vem uma voz dizendo: calma, ainda não! Aguardem até que sejam marcados e selados os meus, e depois vocês podem destruir. Ou seja, até que o último se converta, não venha destruição. Até que o último seja marcado pelo Espírito, a regeneração aconteça nele, segura. E aí nós temos aqui a ideia de que todo mundo é marcado. Se você não é marcado por Deus, com a marca do Espírito Santo, você já está com a marca do diabo. O texto lá de Apocalipse diz que a marca da besta está na mão e na fronte. O que você faz e o que você pensa. Então, se nós pensarmos no cristão, marcado pelo Espírito Santo, pensa com a mente de Cristo, age não pela carne, mas pelo Espírito. O que é a marca da besta? Pensa com a mente do diabo e age da forma que os filhos da ira, os filhos das trevas, agem, né? Então, quando João fala lá na sua primeira carta, capítulo 3, verso 8 em diante, ele diz assim: olha, não viveis na prática do pecado, porque aquele que vive pecando é filho do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, aquele que vive pensando e agindo pecaminosamente, vive na prática do pecado, é filho do diabo, marcado pelo diabo, tem a marca da besta, porque ele pensa como o diabo, age como o diabo, vive no seu pecado. E para que Cristo veio? Para desfazer as obras do diabo. A difícil vida daqueles que não se submetem ao anticristo, porque diz o texto lá de Apocalipse, e esse eu não estou lendo porque ele é bem conhecido, né? Quem não tem a marca da besta, não compra, não vende, etc e tal. Quando a gente pensa que a marca da besta não é um chip, não é um código de barra, não é uma tatuagem, é pensar como o diabo e o mundo pensa e fazer como o diabo e o mundo pensa, vamos nos colocar agora dentro disso. Quando nós decidimos viver pelo Espírito, andar no Espírito e submeter a nossa mente, levar a nossa mente cativa a Cristo, vai chegar um ponto nesse mundo que nós estamos, em que nós vamos ter dificuldade para trabalhar? Sim. Para estudar? Sim. Para fazer as coisas do dia a dia? Sim. Então, se você vai ser duro ao, por exemplo, não se submeter ao departamento de ideologia de gênero lá da sua empresa, você não trabalha. Aí, se você é um contador, que é a área que eu tenho minha primeira formação, e você não vai se submeter à forma de fazer corrompida do mundo, daqui a pouco você fecha as portas. Porque o empresário chega lá e fala, não, mas não tem um jeitinho aí? Aí você fala, não, aqui na nossa empresa não tem jeitinho. Aí você começa com um, com outro, daqui a pouco você não trabalha. Você é professor, e aí você não quer ensinar ideologia de gênero na escola, daqui a pouco você não dá mais aula. Você é médico e não quer fazer aborto, daqui a pouco você não exerce mais a medicina.
E aí, se você não trabalha, você não tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, você não compra. Se você não comprou, o que você vai vender? Você também não vende. Por isso que o 666, se o 7 é perfeito, o 6 é o quê? O imperfeito. Então, tudo aquilo que Cristo é de perfeito e bom, o diabo, o anticristo, a besta que agem para o diabo, são de imperfeito e mal. E qual é a ideia, pensando em marca? Ou você vive marcado pelo Espírito, com as ações do Espírito e com a mente do Espírito, ou você vai viver do jeito do mundo, com a mentalidade do mundo, formando os seus princípios, os seus valores com a mentalidade mundana, com a mentalidade do próprio diabo, e agindo a partir disso. Se você for nisso, talvez você vai ter emprego, vai ter casa, vai ter tudo. Mas se você agir de forma contrária, irmãos, é um engano a gente achar que o grande discurso que o governo do anticristo, da perseguição e tribulação, vai ser porque a gente se chama igreja. Não vai ser por essas coisas. Como não foi no início da perseguição dos cristãos. O Império Romano não perseguia os crentes porque eles eram crentes de Cristo Jesus. Perseguiam os crentes por conta da lei da Pax Romana. Eles eram tidos como causadores de tumulto, por conta da briga com os judeus. Então os judeus iam lá e falavam, eles estão causando aqui. O que vinha o Império Romano e fazia? Vocês que estão causando tumulto? Então vocês vão morrer. E assim se dava a perseguição dos cristãos. Quando chegar nesse tempo, depois de um mundo que já vai ter caído tanto e tropeçado tanto, vai vir um camarada que vai vir falar, gente, olha, nós não podemos mais ter essa mentalidade fundamentalista que divide a sociedade entre justos e ímpios. Nós não podemos mais ter esta coisa tão quadrada de ou você é salvo ou não é, ou você é homem ou você é mulher. Não, isso já foi. Esse pensamento foi o que levou o mundo à desgraça. Não, nós estamos numa outra realidade. Agora é um mundo de inclusão, de aceitação, de nós abraçarmos e convivermos. Aí alguém vai virar e falar, não, mas isso é pecado. Então, olha, é o seguinte, nós não temos nada contra a sua religião, mas a gente vai te matar porque esse pensamento retrógrado não se encaixa mais nessa sociedade de paz que nós vivemos hoje. Vocês estão indo contra a religião. Não, não é contra a religião. Você pode adorar o seu Deus, mas você não pode mais ter esse tipo de postura. Então, por isso que você vai morrer. Por isso que vem e engana tanta gente. Porque quando alguém virar e falar, não, mas e os direitos deles? Não, mas os direitos deles estão sendo respeitados. Só que eles têm que respeitar o nosso, não pode falar que o que a gente está fazendo aqui é pecado. Né? Porque já foi esse tempo. Esse tempo gerou muitas guerras, muitos conflitos que não são mais uma realidade para esse mundo novo, para essa nova ordem que nós estamos. Essa é a marca da besta. A derrota do anticristo, só lendo o texto lá de 2 Tessalonicenses, então, verso 8 do capítulo 2, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Para consolar o nosso coração, eu trouxe aqui um cenário caótico, mas qual é o fim de tudo isso? Perceba que Paulo, ele resume em um único versículo o que vai acontecer. Então, virá o Senhor Jesus. E com o sopro de sua boca matará o iníquo. Simples assim. Abre aí em Apocalipse 19. Olha que legal. Veja o verso 19 em diante, tá? Apocalipse 19, 19 em diante. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aqueles que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Então ele vê ali todos os reis, né, todo mundo junto, prontos para batalhar contra Cristo. Verso 20. Mas a besta foi aprisionada, com ela o falso profeta, que com sinais e feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos para dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Então, o cenário é o seguinte: vi todos os reis da terra reunidos, e a besta e o dragão, todo mundo se juntou.
Mas aí o Senhor veio e matou todo mundo. Fim, acabou. Porque é verdade que vai haver a atuação do anticristo. Vem para enganar. Sim. Quem que vai enganar? Os ímpios. Para consolar a gente ainda, 1 de João, capítulo 3. Verso 18 em diante. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes o conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque a mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus, que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que não confessa o Filho, aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecerei vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a da vida eterna. Então veja, a resposta de João para isso, ele sai, engana, é o anticristo. Mas filhinhos, fiquem tranquilos, vocês têm a unção. Vocês não vão ser enganados. Quando todo mundo estiver se submetendo a isso, a gente vai olhar e falar, a gente sabe o que é. A gente sabe quem é. E a gente não vai atrás. E é isso aí. Algumas aplicações para a gente pensar aqui, tá? Primeiro, irmãos, nós precisamos entender qual é o papel da igreja em tudo isso. Testemunhar. Testemunhar. Algo que me entristece muito é um engajamento político da igreja. Você tem que votar, inclusive vocês vão ter eleição, né? Agora, no domingo. O crente tem que votar, o crente tem que manifestar seu posicionamento, está tudo certo, tem que fazer, tem que orientar politicamente seus filhos, seus amigos, está tudo certo. Mas a igreja parar para colocar a camiseta de alguma cor e ir fazer manifestação, gente, isso não cabe. Por uma razão muito simples. Vai ruir. O tempo em que nós estamos debaixo do reinado de Cristo não é para tentar refazer o reinado terreno. Não é para reorganizar as estruturas deste mundo. Este mundo, em algum momento, vai ser dominado pelo diabo e pelo anticristo. Eu sempre faço a seguinte ilustração. O prédio já está desabando. A Defesa Civil já foi lá e já colocou a fitinha amarela, falando que é o seguinte, vai cair. Qual é o problema da igreja e de muitos crentes hoje? Está lá brigando, xingando, discutindo na internet, porque não, o judiciário tem que ser revisto, temos que colocar alguém terrivelmente evangélico para fazer alguma coisa, reforçar a bancada evangélica, porque... Besteira. É como se com a fitinha amarela em volta do prédio, alguém viesse com cimento e pedra e ferro, falando, não, vamos aqui junto, vamos todo mundo pegar, vamos amarrar aqui, passar uma fita isolante, o prédio vai cair. A missão da igreja não é reestruturar os poderes deste mundo, mas é fazer o quê? Ir de porta em porta avisando, o prédio vai cair, salve-se, e a salvação é Cristo Jesus. O prédio vai cair. Não adianta você querer lutar nos meios políticos para evitar que o seu filho ouça sobre ideologia de gênero na escola. Sabe o que a gente tem que fazer? Ao invés de juntar os crentes e fazer uma passeata contra a ideologia de gênero lá na prefeitura do Porto, o que a gente tem que fazer é juntar as crianças e falar, olha, é o seguinte, existe isso daqui, essa é a realidade do mundo caído, mas deixa a gente mostrar o que a Bíblia diz. Porque o prédio vai desabar, mas quando desabar, vocês já têm que estar seguros, sãos e salvos, muito bem guardados. Porque essa é a nossa missão. Daí a vigilância é nossa. Entender qual é o nosso tempo em tudo isso. Vai chegar um momento, inevitavelmente, nós lemos lá no capítulo 11 de Apocalipse, quando tivermos cumprido o testemunho. Então vamos cumprir o testemunho que temos que dar.
Vamos ensinar, vamos discipular, a igreja aberta, vamos abrir a Bíblia, ensinar da Bíblia, mostrar para as pessoas a verdade. Porque na hora que vier o engano, e vai vir, esquece. Aí acabou o tempo. Então vamos aproveitar esse tempo. Vamos aproveitar o tempo para louvar a Deus, para adorar a Ele, cada instante que tivermos. Você vai ter o novo céu e a nova terra para aproveitar todas as viagens, todos os passeios. Domingo, vem para a igreja, vem adorar o Senhor, vem cantar louvores ao Senhor, porque vai chegar uma hora que essas portas vão fechar, essas cadeiras serão recolhidas e não haverá igreja presbiteriana Pedras Vivas. Aproveitemos então esse momento do ajuntamento solene, do povo reunido para cantar louvores ao Senhor. Passado esse tempo do sofrimento, Cristo virá, seremos reunidos com Ele. E aí a gente curte, aí a gente passeia bastante, aí a gente aproveita. Até lá, vamos ficar nesse tempo que nos resta, pregando o Evangelho, adorando ao nosso Deus, evangelizando os nossos amigos que precisam ouvir de Cristo para que eles não sejam enganados. E o mais importante, certifique-se de que você já tem a unção de Cristo, o Espírito Santo, ou se você ainda está com a marca da besta. Porque se você age como o mundo age, pensa como o mundo pensa, e não como o Senhor, então você não está marcado pelo Espírito, você está com a marca do Anticristo. Que embora ele não tenha se manifestado, as marcas dele talvez já estejam presentes na sua vida. E você vai ser enganado. E sendo enganado, o último dia será um dia de lamento para você. Então certifique-se de que de fato você já foi selado pelo Espírito. E como eu vou fazer isso, pastor? Aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam. Este é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Que Deus nos abençoe, nos ajude, nos dê graça para vivermos esses dias que serão difíceis, mas com uma certeza muito boa. Cristo virá e vencerá. Dúvidas, pessoal? Me perdoem por ter excedido no horário em 16 minutos. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Santo e eterno Deus, louvamos, bendizemos e exaltamos o Teu nome, aquele que garantiu para nós a vitória por intermédio de Cristo Jesus. É bem verdade que na consumação virá o anticristo. Será terrível, enganará muitos, mas é bem verdade que os teus estarão protegidos. É bem verdade que tudo isso será um apontamento e talvez aquele último sinal mostrando que o Senhor Jesus está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, volta logo, Senhor. E até lá, ó Deus, que nós aproveitemos muito bem esse tempo com a igreja aberta, esse tempo de proclamação da Tua palavra, esse tempo de cuidarmos das Tuas ovelhas. Usa-nos, ó Deus, como igreja para isso. Usa-nos, ó Deus, para sermos testemunhas do Senhor, falando de Cristo onde quer que estejamos, abrindo novas igrejas, incentivando trabalhos missionários mundo afora. Usa-nos e capacita-nos para isso. E desde já fortalece-nos, ó Deus, porque se esses dias vierem, enquanto estivermos aqui, que nós estejamos prontos e fortalecidos para enfrentar. Guarda-nos agora na volta para os nossos lares, livra-nos do mal. Agradeço ao Senhor pela oportunidade de estar com os meus irmãos, compartilhando a palavra, que tenha sido enriquecedor para eles, que eles continuem firmes na palavra do Senhor, nesse estudo teológico que eles têm tido aqui. Em nome de Jesus oramos. Amém.